Júnior de capitão do Real Madrid, com Vinícius Júnior como capitão do Real Madrid, Mbappé marcando 2 gols, Rodrigo saindo do Real Madrid, marcando um gol, Éder Militão também fazendo um gol. O Real Madrid goleia fora de casa por 4-0 e os astros da seleção brasileira se destacam nessa partida. Fique até o final que nós vamos falar um pouquinho sobre essa grande goleada aí do Real Madrid diante da equipe WSG. Bora para uma vinheta e na sequência vamos debater um pouquinho sobre essa goleada e também falar um pouquinho sobre os nossos craques da nossa seleção brasileira nessa partida. Bora pra vinheta. Fala, boleirada. Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Se é futebol e da polêmica, a gente tá em cima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Sejam bem-vindos ao canal The Primes Sports, que é um canal voltado para a seleção brasileira e os craques da seleção brasileira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Vinícius Júnior, sobre o Rodrigo e sobre o Éder Militão, os brasileiros aí que brilharam na estreia da La Liga na tarde aí desta terça-feira. Foi a estreia do Real Madrid diante da equipe do WSG, um time pequeno lá da Espanha, né? Um time que veio aí das outras divisões. Seria muito fácil ganhar um time desse mesmo, né? E a gente vai destacar aqui a matéria, nossos amigos aí do futebol interior. Nós vamos agora fazer aqui, ler a matéria deles e depois a gente vai fazer o nosso comentário aqui também, o que nós achamos, o nosso palpite sobre essa, não só apenas sobre essa partida, mas o desempenho aí dos nossos craques que estarão com certeza na próxima lista, tirando o Rodrigo, que eu acho que será a dúvida para a próxima lista do Ancelotti, mas o Éder Militão creio que vai estar. Creio também que aí o Vini Júnior sem dúvida nenhuma estará, a não ser que aconteça alguma coisa com ele, né, cara? Então nós vamos agora fazer aqui a leitura dessa matéria. Vamos lá. Vamos para a matéria aqui, ó. Olha só, Rodrigo e Éder Militão também se destacam na vitória do time treinado por Xabi Alonso. O Real Madrid mantém boa fase da pré-temporada e atropela o WSG Tirol em Innsbruck, na Áustria. O Real Madrid manteve boa fase na pré-temporada ao vencer o WSG Tirol por 4-0 nesta terça-feira em Innsbruck, na Áustria. O placar expressivo contou com a participação decisiva dos jogadores brasileiros Éder Militão, que abriu o marcador com um cabeceio certeiro, e Rodrigo, que fechou a goleada com um belo gol, mostrando que segue focado mesmo em meio a rumores sobre o futuro do clube. Mbappé, que veste a camisa 10 agora, né, do time espanhol, brilhou com 2 gols e 1 assistência. A gente sabe muito bem que o Mbappé é um dos grandes jogadores mundiais, não tem como negar isso, né? Embora a gente sabe que muitas vezes o Mbappé acaba aí tendo algumas tretas com alguns jogadores brasileiros, né? Foi assim com o Neymar e também há uma certa especulação nos bastidores que ele teve umas pequenas tretas também aí com o Vinícius Júnior, que eu não acredito que seja verdadeiro isso. Porém, o Real Madrid, cara, é um time que tem que respeitar. Perdeu aí pro PSG no Mundial, né? Levou uma sacolada do PSG, mas não deixa aí de ser um time muito perigoso. Então, começou o jogo, Éder Militão é o zagueiro, né? Éder Militão é o zagueiro, não foi convocado nessas últimas passagens aí pela seleção, parece que estava machucado, se não me falha a memória aí, o Éder Militão, mas é um jogador aí que tem uma confiança muito grande, né? E trabalhou com o Ancelotti e bem provavelmente que estará aí na pré-lista do Ancelotti, né? Temos também o Rodrigo, cara, o Rodrigo que pode estar de saída. Existem muitos rumores aí, como está aqui na matéria, da saída do Rodrigo. Rodrigo que fez o 4º gol aí do Real. E o Rodrigo então se destacou nesse jogo, fez um gol e agora vamos saber o que vai acontecer aí com o craque Rodrigo, né? Um jogador que já salvou o Real Madrid, foi realmente um jogador muito importante em muitas temporadas aí, naquela Liga dos Campeões. Quem não lembra, né? Quem esqueceu, né, daquele jogo
que o Real Madrid venceu ali o Manchester City com jogadas do Rodrigo, com gols dele, né? Então ele é um jogador importantíssimo e tenho certeza aí que vai sim estar futuramente nessa pré-lista. Talvez não nessa agora, não acredito que nessa estará, mas bem provavelmente aí que logo vai ser sim chamado aí pelo Ancelotti, porque o Ancelotti conhece muito bem o futebol do Rodrigo, conhece muito bem o Rodrigo e é um jogador muito importante para a nossa seleção brasileira. Então o Real Madrid atropelou, né, 2 gols do Mbappé, que foi o melhor jogador em campo, sem dúvida nenhuma. Além de marcar 2 gols, fez uma assistência. Então é um jogador aí que veio para o Real Madrid, hoje é o camisa 10 do Real Madrid, né? Olha só, camisa 10 do Real Madrid. Porém, cara, nesse jogo tem uma curiosidade aí que muita gente não estava ciente disso, né? Muita gente não ficou ciente disso. O jogo do Real Madrid, esse jogo aí que foi na Áustria, né? O Vinícius Júnior foi o capitão desse jogo. Foi o capitão do Real Madrid. Então, ali mostra, aí quebra uma narrativa, talvez uma narrativa de um rumor saída do Vinícius Júnior do Real Madrid. Muita gente especulou, inclusive esse canal aqui, se você voltar a alguns vídeos, nós falamos sim, especulamos, muita gente especulou aí que o Vinícius Júnior sairia do Real Madrid. Então muita gente falou sobre isso, nosso canal também falou e a mídia inteira falou. E o nosso querido novo treinador aí do Real Madrid, para tentar quebrar essa narrativa, né, cara, para tentar tirar essa narrativa aí, o Xabi Alonso, o que ele fez? Cara, eu vou te dar a faixa de capitão para você, para dar uma moral pro Vinícius Júnior. Tanto é que Vinícius Júnior jogou muita bola nesse jogo mesmo. Você que assistiu, você viu como ele jogou. Vamos continuar com a matéria aqui então. A equipe merengue iniciou o jogo com uma ampla posse de bola e domínio territorial, como sempre, né? Como sempre, criando chances claras logo nos primeiros minutos. Militão se destacou ao se posicionar bem na área e marcar seu segundo gol na pré-temporada. Então tá aí o Militão fazendo seu segundo gol nessa pré-temporada, jogando bem, mostrando futebol, e olha que se continuar assim, com certeza vai estar na pré-lista do Ancelotti, com certeza vai estar na lista do Ancelotti, de repente até para ser convocado para os próximos jogos da seleção brasileira, né? Após o tento anotado contra o Leganés, a dupla ofensiva Mbappé e Vinícius Júnior comandou ações com o francês, mostrando segurança e precisão na sua estreia oficial com a camisa 10 do Real Madrid. Então, o Mbappé estreando com a camisa 10 do Real Madrid e jogou muito bem, fez uma dupla muito boa, muito entrosamento. O Vinícius Júnior com o Mbappé é uma das duplas mais caras do mundo do futebol hoje, né? O Mbappé e também o Vinícius Júnior. Então é uma dupla que realmente faz a diferença. É o craque da seleção francesa e o Vinícius Júnior também é um craque da seleção brasileira. Então há uma conexão aí que de repente pode ser que dê uma liga maior aí para o time do Real Madrid, né? Vamos continuar aqui. No segundo tempo, após várias substituições promovidas pelo técnico Xabi Alonso, o Rodrigo entrou para dar nova dinâmica ao ataque. Então mais uma vez o Rodrigo iniciando no banco de reserva, mais uma vez o Rodrigo sendo reserva do Real Madrid. Parece então aí que está concretizado a reserva para o Rodrigo, né? O Rodrigo, que é um jogador que seria titular em qualquer time do mundo, do Brasil e do mundo, na minha opinião. E ele mais uma vez começa como titular, como reserva. E entra no segundo tempo para dar mais dinâmica. E deu a dinâmica, né? O brasileiro aproveitou a oportunidade ao máximo, tabelou com o Mbappé e finalizou com categoria, garantindo o 4º gol do Real Madrid. Sua situação, apesar de discreta na comemoração, aqui tá algo que chamou a atenção. Ele fez um golaço, uma triangulação ali com o Mbappé, né? E fez o gol, mas foi discreto na comemoração. Por que ele foi discreto? Na minha opinião, agora vai a minha opinião como pitaco aqui que eu tô dando aqui nesse jogo, nessa partida, analisando o Rodrigo. Porque o cara não quer ficar na reserva, velho. Ninguém, ainda mais o Rodrigo, que tem um peso gigantesco, né, como jogador aí no Real Madrid, não quer ficar na reserva. Então eu acho, mais por ele estar na reserva,
é que que a comemoração dele foi discreta. Ah, mas existe uma teoria aí que o Rodrigo vai sair do Real Madrid. Sim, todo mundo estava comentando. Há um rumor muito forte que ele vai deixar o Real Madrid, né? Mas mesmo assim, cara, ninguém quer ser reserva, velho. Ninguém quer jogar na reserva. O Rodrigo, ele tem um nome, repito, de peso no cenário mundial. Quem é o time, qual é o clube, qual é o time que não quer o Rodrigo na sua equipe? Responda aí, deixa aqui no comentário. Qual é o time, qual é o clube do mundo que não quer um jogador como ele? Porque ele é versátil, ele é rápido, ele é o raio, né? É o apelido dele, o raio. Vamos continuar aqui. Ele foi discreto na comemoração. Reafirma seu valor para o elenco, mesmo com especulações sobre uma possível saída do clube. Mbappé se destacou como protagonista ao marcar um gol em cada etapa, como no primeiro tempo e marcou outra no segundo tempo. Ambos de muita técnica e frieza. No primeiro dominou a bola, uma perna e finalizou com a outra em um belo movimento que surpreendeu a defesa adversária. No segundo, driblou o goleiro após receber passe de Tchouaméni para ampliar o placar. Ainda deu assistência para o gol do Rodrigo, confirmando seu entrosamento com os brasileiros. Então aí mostra mais uma vez aí que o Mbappé tem entrosamento com os brasileiros, Rodrigo, e com o Vinícius Júnior. Então há um entrosamento entre esses jogadores. São grandes jogadores, né, cara? São os melhores jogadores do mundo hoje, na minha opinião. Rodrigo, Vinícius Júnior e o Mbappé, né? Por mais que eu não goste do Mbappé, assim, porque ele é marrento nesse sentido, né, de personalidade marrenta dele, de querer arrumar encrenca aí com alguns jogadores aí da seleção, do elenco da seleção, mas cara, tá entre nós, velho, o cara joga muita bola, não é à toa que ele foi a 2 finais de Copa do Mundo, uma delas levantou a taça e a outra foi o vice-campeonato lá contra a Argentina, né? Então tem que respeitar, querendo ou não, tem que respeitar o Mbappé. Mas e aí você, torcedor aí, você torcedor brasileiro, o que você achou aí da atuação dos nossos brasileiros que vestem amarelinha? O que você achou da atuação do Vinícius Júnior, que jogou muita bola também, foi o capitão? O que você achou aí da atuação também do Rodrigo, nesse golaço que ele fez aí, nessa triangulação aí com o Mbappé? Deixa aqui a sua opinião no comentário, porque a sua opinião é a mais importante. Vamos debater sobre isso, sobre o futuro da nossa camisa canarinho. Ancelotti está de olho principalmente nesses jogadores que eu citei aqui. Vinícius Júnior, né, sem dúvida nenhuma, a não ser que aconteça uma lesão, uma coisa muito ruim mesmo. Vinícius Júnior, Rodrigo e também o nosso querido Éder Militão. Deixa aqui a sua opinião no comentário, ela é muito importante. Obrigado a todos que nos acompanharam até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no The Primes Sport. A gente fala tudo sobre a seleção brasileira, sobre os jogadores da seleção. Nesse vídeo falamos sobre o Vini, falamos sobre o Rodrigo, sobre o Militão. E nos próximos vídeos falaremos sobre outros jogadores também, Neymar, e entre outros aí que estão sendo especulados para vestir a camisa da seleção. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, galera. Valeu!